Engraçado como tem dias que parecem não passar. Você acorda com aquela sensação de que está tudo parado, como se o tempo tivesse enganchado em alguma esquina do céu. E aí você tenta disfarçar, se distrai, faz o que tem que fazer, fala com as pessoas com aquele sorriso meio automático. Mas lá dentro, o que ecoa mesmo é só silêncio. Um silêncio esquisito que não é de paz, é de vazio. E quando você se deita de novo, o que sobra é essa pergunta seca: por que Deus ainda não fez? E talvez o pior nem seja o que ainda não chegou. O pior é esse negócio de parecer que foi esquecido, de orar, confiar, respirar fundo, fazer tudo certinho. E o céu continuar calado, como se tudo o que você vive estivesse sendo ignorado por quem prometeu cuidar. É aí que começa a doer de verdade. Porque você até sabe que Ele é fiel. Já ouviu, já falou disso, já acreditou nisso 1000 vezes. Mas quando o tempo passa e nada acontece, a fé vira quase um esforço físico, como segurar peso no braço sem saber quando vai poder abaixar. A gente não costuma falar disso em voz alta, porque parece feio duvidar, parece pecado questionar o tempo de Deus. Mas não é dúvida o que pesa. É o silêncio. É a sensação de estar preso num ciclo sem resposta, enquanto todo mundo à volta parece seguir em frente. É aquela amiga que casou, o colega que foi promovido, a pessoa que você nem considera justa e mesmo assim prospera. E você esperando, sempre esperando. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se o tempo que parece perdido estiver fazendo mais por você do que qualquer resposta imediata faria? A verdade é que a gente mede o cuidado de Deus com base nas coisas que vemos. Só que Deus nunca se limitou ao que é visível. Ele sempre trabalhou no escuro, sempre formou gente no deserto, sempre ensinou no tempo da ausência. Tem algo que mexe muito comigo. Está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Parece contraditório, né? Se tardar, espera porque não tardará. Mas é exatamente assim que o tempo de Deus funciona. Ele parece tardar aos nossos olhos, mas não atrasa um segundo que seja no relógio da eternidade. E é nesse ponto que muita gente desiste, porque a espera exige uma confiança que não vem da lógica, mas da certeza de quem Deus é. E essa certeza, muitas vezes, só nasce depois de muito chão andado no escuro, depois de muitas noites perguntando por quê e mesmo sem resposta, levantando no outro dia para tentar de novo. O tempo de Deus não falhou com você, só que a resposta dele não vem com aviso. Ela não dá sinal, não manda mensagem antes, não chega avisando agora sim. Quando ele decide agir, a coisa simplesmente acontece. E aí tudo faz sentido. Até o que você achava que foi perda, começa a se encaixar. Pode parecer que está demorando. Pode parecer que Deus não se importa. Pode até parecer que você orou em vão. Mas parece, só parece, porque o céu não opera na base da aparência. Ele age no invisível. E é justamente quando você acha que nada está acontecendo que Deus está mais ocupado nos bastidores da tua vida. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem coisa que a gente só entende depois que passa, mas enquanto está no meio, tudo parece desalinhado, fora do lugar. Você olha em volta e só vê portas fechadas, caminhos bloqueados, promessas distantes. É como se o céu estivesse de costas e a vida te empurrasse para uma direção que você nunca pediu. Só que tem algo acontecendo aí, mesmo que você não consiga ver. O tempo que parece contrário, na verdade, é só o nosso olhar tentando encaixar Deus dentro das nossas medidas. A gente aprendeu a esperar por sinais, criou essa mania de acreditar que se está fluindo, então é Deus.
Se está travado, então é o inimigo. Mas e se for o contrário? E se esse tempo difícil for, na verdade, o movimento de Deus te preparando para algo que você ainda não está pronto para segurar? Tem oração que, se Deus respondesse na hora que a gente pediu, viraria peso e não bênção. Tem caminho que, se abrisse antes da hora, a gente entrava despreparado e acabava se perdendo no meio. Só que isso a gente só percebe depois. No meio do processo, o que sobra é só a dúvida. Será que Deus me ouviu mesmo? Ele ouviu e começou a agir bem antes de você perceber. O problema é que a ação de Deus nem sempre tem barulho, nem sempre tem cara de milagre imediato. Às vezes, é Ele te tirando de um lugar, fechando ciclos silenciosamente, movendo coisas que você nem sabia que estavam travando a tua vida. Ele não precisa anunciar que está fazendo, ele só faz. A ansiedade tenta convencer a gente de que o tempo está se perdendo, como se cada minuto de espera fosse um passo atrás. Só que Deus não trabalha com perda. Ele é especialista em processos silenciosos e nada escapa do controle dele. O que parece estagnação, para ele, é posicionamento. O que você enxerga como atraso, ele chama de estratégia. Tem uma passagem que deixa isso claro. Em Isaías, capítulo 60, versículo 22, está escrito: o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente. Ao seu tempo, não ao nosso. E ao tempo dele, tudo acontece de forma pronta, perfeita, sem falha. O tempo que ele define já vem carregado de propósito, mesmo quando a gente não vê nenhuma movimentação do lado de cá. É duro admitir, mas a gente não sabe esperar sem cobrar, sem questionar, sem tentar encaixar os planos de Deus na nossa lógica. Mas ele continua agindo, mesmo quando tudo parece contrário. Porque o contrário, aos olhos humanos, não é confusão no céu. É só a nossa visão tentando entender o invisível. Você não está parado. Deus não te esqueceu. O tempo não te travou. Só parece. O que de fato está acontecendo é que o céu está trabalhando em silêncio. E quando ele liberar, você vai entender que nada foi desperdiçado. Tudo já estava em curso. Tudo já estava sendo preparado. Esperar, por si só, já é desconfortável. Mas o que machuca de verdade é não saber se aquilo que você espera ainda faz sentido para Deus. Porque esperar sem direção é como caminhar num corredor escuro. Cada passo parece duvidoso, e mesmo assim você continua andando, como quem se recusa a desistir só porque ainda não enxerga a saída. A gente acha que está esperando por uma resposta, mas sem perceber, está sendo transformado pela espera. O silêncio que incomoda, o intervalo entre um amém e uma mudança concreta, tudo isso vai tocando partes da alma que antes estavam adormecidas. A ansiedade mostra o que realmente controlava a nossa fé. A demora revela se o nosso coração estava preso à promessa ou ao Deus da promessa. A espera não quebra quem está firme em Deus, mas revela o que estava mal alicerçado. E esse processo não é fácil. Ele tira as defesas que a gente construiu, mexe com o orgulho, expõe o medo de não dar certo. Mas é nesse lugar desconfortável que Deus começa a mexer onde a nossa força nunca tocaria. Porque tem coisa que oração não muda, enquanto o coração não muda junto. Por fora, tudo pode parecer igual. Mesmos cenários, mesmos problemas, mesmos dias repetidos. Mas por dentro, o chão vai sendo refeito. A forma de pensar começa a se alinhar com a vontade de Deus. O controle, que antes parecia essencial, começa a ser solto. E quando você percebe, já não está mais pedindo com desespero, está confiando, mesmo que doa. Esse tipo de crescimento não se vê no espelho, mas se sente na forma como você lida com o que ainda não tem. Porque quem aprende a esperar com maturidade espiritual deixa de exigir provas e passa a descansar, mesmo que o cenário não mude.
E esse descanso não é desistência. É sinal de que você entendeu que a espera está produzindo algo maior do que o pedido inicial. A palavra confirma isso com precisão. Em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 4, está escrito: sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança que vem depois da dor é diferente, não é frágil, não oscila com o tempo. Ela foi construída com esforço, forjada na dor de não entender, e mesmo assim, continuar crendo. Essa espera, que tanta gente despreza, é exatamente o lugar onde a fé se fortalece. Não é o tempo que resolve tudo, é o que ele revela e constrói enquanto passa. Quando Deus responde, a alegria vem, mas quando ele demora, é o caráter que é lapidado. E a verdade é que sem esse processo, a resposta até poderia vir, mas ela não encontraria o coração pronto para carregá-la. A resposta pode ser o que você quer, mas a espera é o que Deus usa para te fazer quem você precisa ser. Algumas situações provocam a sensação de que a vida está escapando por entre os dedos. O relógio não para, os dias avançam, mas dentro de você tudo parece estacionado. Essa inquietação vira um ruído constante, como se houvesse algo errado com o seu tempo. E aí a comparação começa. Você olha para o lado e vê gente conseguindo o que você tanto pediu, caminhando em direções que você nem conseguiu sair do lugar. A pergunta não sai da mente: por que comigo ainda não? O senso de urgência muitas vezes nasce da comparação, não da fé. Porque quando se confia em Deus, a paz substitui o desespero. Mas enquanto se olha demais para os lados, começa a parecer que está ficando para trás. E quando isso acontece, a ansiedade tenta convencer que tudo já deu errado antes mesmo de acabar. Mas o tempo de Deus não responde à pressão dos nossos medos. Cada aparente atraso carrega em si uma sincronia invisível. Acontece no oculto, sem fazer alarde. Enquanto você acha que está parado, Deus está ajustando coisas que você ainda nem sabe que precisa. Um desvio que parecia te tirar do caminho pode ser exatamente o que te livrou de um destino precipitado. Uma porta fechada que parecia injusta pode ter evitado uma escolha que só seria compreendida mais tarde. O que parece atraso pode ser a misericórdia de Deus evitando que você chegue antes do tempo certo. Porque nem toda bênção antecipada é bênção de verdade. E Ele não trabalha com velocidade, mas com exatidão. Nada do que é dele chega fora do compasso. Nada se perde quando o controle está nas mãos certas. A palavra deixa isso claro. No Salmo 125, versículo 1, está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quem confia não se desestrutura diante do que ainda não veio, porque entende que há uma firmeza maior sustentando tudo. Uma base que não é feita de prazos, mas de propósitos. Esperar é difícil, mas esperar com confiança muda tudo. Quando o coração entende que o tempo de Deus não falha, ele começa a respirar com mais leveza. Não porque a situação mudou, mas porque a visão foi corrigida. Deixa de ser uma contagem regressiva e passa a ser uma preparação silenciosa. A confiança substitui a ansiedade. E o ritmo de Deus começa a se tornar suportável, mesmo quando não parece lógico. A espera só machuca quando é vista como castigo. Quando se enxerga como cuidado, ela ganha outro peso, porque saber que Deus está atrasado é mentira. O que acontece é que Ele não trabalha para nos agradar, mas para nos transformar. E nesse tempo, que parece demorado demais, Ele está te colocando exatamente onde você precisa estar para viver o que Ele já separou. Silêncios prolongados costumam criar a impressão de abandono. Quando as respostas não vêm, a mente começa a construir cenários falsos, como se Deus tivesse desistido. Só que a ausência de barulho não significa ausência de ação.
O céu não precisa fazer barulho para estar trabalhando. Quando tudo parece calado demais, é porque há algo sendo reorganizado onde os olhos não alcançam. A percepção humana se apoia em evidências, o coração se agita quando não encontra sinais. Mas Deus não se limita a sinalizar os próximos passos. Ele é o próprio caminho. E enquanto você tenta entender por que as portas continuam fechadas, Ele está te ajustando para que, quando elas abrirem, você esteja pronto para atravessar sem se perder. Algumas promessas exigem maturidade, e essa maturidade não nasce de um dia para o outro. A construção interna que prepara o coração para viver o que se espera é silenciosa, às vezes lenta, mas sempre intencional. Não é punição, é posicionamento. É como alguém que precisa aprender a carregar o que pediu, sem que o peso o destrua. Deus não entrega coisas para impressionar, mas para edificar. Forçar um caminho antes da hora pode custar caro. Entrar em lugares onde a alma ainda não foi preparada para estar é como se lançar num mar sem saber nadar. E Ele sabe disso. Por isso, te segura. Por isso, te protege até de você mesmo. Há uma bondade oculta nessa contenção. Uma misericórdia que parece demora, mas é cuidado em forma de espera. O Salmo 46, versículo 10, expressa com clareza essa pausa que não paralisa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é desistir. É aceitar que a pressa não ensina, que a profundidade só é alcançada quando se para de lutar contra o ritmo de quem governa o tempo. Saber que Ele é Deus é mais do que conhecer. É confiar sem ver, descansar, mesmo sem entender. A alma se engana fácil quando se sente sozinha. Mas o posicionamento que Deus promove nunca é passivo. Mesmo quando você acha que está parado, está sendo alinhado. Pequenas mudanças internas, novas formas de reagir, cicatrizes que foram tratadas. Tudo isso é parte da movimentação divina que acontece antes da resposta chegar. Porque não se trata apenas de ter o que pediu, mas de estar preparado para não perder o que vier. Nada está atrasado, nenhuma oração foi esquecida, nenhum clamor passou despercebido. Existe um tempo certo para tudo, e esse tempo não obedece o calendário da dor, mas o relógio da construção. Enquanto você pensa que está esperando, Deus está moldando. E quando Ele disser que está pronto, não vai faltar paz, nem dúvida, nem esforço. Só encaixe, porque o que foi construído com fé permanece. E o que foi posicionado por Deus, ninguém pode desestabilizar. Se você chegou até aqui, carregando o peso de achar que foi esquecido, talvez o que mais esteja precisando não é de uma resposta imediata, mas de paz no coração. Aquela paz que não depende do que acontece fora, mas da certeza de que mesmo no silêncio, Deus ainda está no controle. Ele não se distrai, não perde ninguém no meio do caminho. E mesmo que você tenha se cansado de esperar, Ele nunca se cansou de cuidar. A espera não foi um castigo, foi cuidado disfarçado. Foi um tempo onde Deus te protegeu de coisas que você nem sabia que poderiam te ferir. E agora que o coração está mais limpo das urgências e mais perto da confiança, você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entendeu que não precisa resolver tudo para confiar. Quero te convidar para orar comigo, sem pressa, sem cobranças, sem peso, só você e Deus. Se possível, feche os olhos, respira fundo, solta um pouco desse cansaço, esvazia o peito dessa pressa. Vamos nos entregar juntos nesse momento. Porque quem confia no tempo de Deus nunca caminha sozinho. Senhor, nesta hora, com o coração exposto diante da Tua presença, eu quero me calar por dentro. Silenciar o barulho da pressa, das comparações, das expectativas frustradas e simplesmente estar contigo. Não para te pedir com desespero, nem para apresentar uma lista de urgências,
mas para descansar na certeza de que tu não esqueceste de mim. Pai, eu confesso que esperar tem sido difícil. Às vezes me sinto cansado, como se estivesse num caminho sem direção. Já questionei em silêncio se o Senhor ainda me ouvia. Já chorei em noites onde ninguém viu. Já pensei em desistir por não entender o teu silêncio. Mas hoje, nessa oração, eu escolho confiar mais uma vez. Me ensina a aceitar o teu tempo com humildade, a não correr na frente, a não forçar as coisas, a não me perder tentando adiantar o que só o Senhor sabe a hora de fazer acontecer. Me dá um coração que se aquieta mesmo quando os dias parecem iguais, que aprende a enxergar o teu cuidado onde eu só via atraso, que reconhece tua mão mesmo quando ela não se move do jeito que eu esperava. Renova as minhas forças, Deus. Toca nesse cansaço que tem pesado os meus ombros. Tira de dentro de mim esse medo de estar sendo deixado para trás. Mostra, ainda que em pequenos sinais, que o Senhor continua comigo, guiando tudo, mesmo que eu não entenda. Me livra da ansiedade que me rouba a paz, da comparação que me rouba o foco, da pressa que me rouba a confiança. Me posiciona, Senhor. Ainda que eu ache que estou parado, me coloca onde eu preciso estar, mesmo que meus olhos ainda não percebam. Ajusta o meu interior, para que quando o teu tempo chegar, eu não me sabote com inseguranças, nem me perca tentando controlar aquilo que só o Senhor pode sustentar. Molda o meu caráter, alinha os meus passos, purifica minhas intenções. Que a tua vontade seja maior que os meus planos, que o teu tempo vença o meu relógio, que a tua paz ocupe os espaços que a dúvida deixou. Eu não quero mais andar pela ansiedade, nem viver de aparências. Eu quero andar na fé. E se for preciso esperar mais um pouco, que eu espere sem perder a esperança. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu me senti longe. Obrigado por cuidar no silêncio, por agir no invisível, por me proteger até de mim. Que o meu coração aprenda a confiar, mesmo sem ver. E que quando tudo acontecer, eu ainda esteja com os olhos voltados para ti, não só pela resposta, mas por reconhecer que em todo tempo o Senhor sempre foi bom. Amém. Depois de uma oração sincera, o coração costuma encontrar um tipo de paz que não vem de respostas, vem de entrega. Talvez nada tenha mudado do lado de fora, mas dentro de você algo já começou a se alinhar. Isso por si só já é um sinal de que Deus está presente, não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos intervalos de silêncio, onde Ele trabalha com mais profundidade do que a gente imagina. Se essa mensagem encontrou espaço aí dentro, considere se inscrever no canal. De verdade, isso ajuda não só a você continuar recebendo essas mensagens, mas também faz com que outras pessoas que talvez estejam exatamente nesse mesmo tempo de espera encontrem esse conteúdo. E se essa palavra te ajudou de alguma forma, deixa o like. Não custa nada e faz uma diferença enorme. Aliás, aproveita esse momento de fé e comenta aqui embaixo com uma frase que resuma o que ficou gravado em você. Algo simples, mas cheio de verdade, como apenas "eu confio no tempo de Deus", ou algo do seu jeito, do jeito que for verdadeiro. Porque declarar a fé também fortalece quem passa por aqui e lê. Se você sente que precisa de algo mais constante para alimentar sua caminhada com Deus, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um conteúdo especial ali, feito para quem quer manter o propósito espiritual vivo por mais do que um momento. Vale a pena dar uma chance de cuidar do invisível com mais intenção. Que Deus te abençoe, te sustente na espera e te surpreenda com o que Ele preparou. Te espero no próximo vídeo.